Olá, pessoal! Eu sou a professora Silvana e vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre a questão do êxodo rural. O que seria o êxodo rural? O êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. Quando nós falamos dessa questão do êxodo rural, esses trabalhadores rurais vão em busca de diversos fatores de atração que vai ter dentro desses centros urbanos. Entre eles vai ter a questão do trabalho, em busca de emprego. Quando começou o processo de modernização do campo, a questão do êxodo rural ela começou a se intensificar. Exatamente porque essas pessoas elas não tinham emprego no campo, a mão de obra ela foi substituída pelas máquinas, então essas pessoas foram em busca de melhores condições de vida exatamente nesses centros urbanos, tá? No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria e vida urbana, pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos de trabalho. Então, esse crescimento da indústria, juntamente com o processo de modernização do campo, foram os principais fatores que impulsionaram essa questão do êxodo rural, tá? Até porque nesse momento não tínhamos nenhum tipo de políticas públicas que visasse que esse produtor rural ele tivesse algum acesso a outro tipo de emprego exatamente no campo. Por quê? Porque se modernizou e aí nós não tínhamos mais a mão de obra para oferecer para esse produtor rural. Então, o que ele vai fazer? Ele vai em busca dos centros urbanos e aí a gente vai perceber que essa busca nas cidades por emprego, por melhores condições de vida, nem sempre isso aconteceu. E aí veio como consequência diversos problemas urbanos, que a gente vai ver mais adiante. E aí as consequências do êxodo rural. A gente pode citar, dentre os vários, nós vamos citar esses três. O aumento do desemprego, o crescimento de favelas e a marginalização. Quando nós falamos do aumento do desemprego, é porque a indústria estava crescendo. Porém, esse crescimento ele não foi suficiente para empregar todos aqueles que estavam saindo do campo para a cidade. Até porque até 1960 nós tínhamos uma população predominantemente rural. E aí, com o crescimento dessas indústrias e aí a população rural se deslocando em massa para as cidades, as indústrias não teve como empregar todos aqueles que estavam buscando por uma nova oportunidade de emprego. E aí cresce automaticamente a questão das favelas. Por quê? Porque as pessoas chegavam nas cidades, não conseguiam emprego e muito menos a moradia. Então, eles acabavam ocupando espaços, muitas vezes espaços precários, e aí foi causando o inchaço dessas favelas. E esses espaços, muitas vezes, são espaços onde, por exemplo, são espaços que vão ficar perto de rios, que vai acontecer as enchentes, ou espaços que com as chuvas vai acontecer a erosão. Então, são espaços que não são apropriados para a construção dessas casas, e são exatamente esses espaços que essas pessoas vão ocupar, tá? E a marginalização. Se nós temos um grande percentual de pessoas em busca de uma melhor condição de vida na cidade, e ela não encontra emprego, ela não encontra moradia, ela não encontra nenhuma oportunidade, consequentemente a gente vai ver um crescimento aí da violência, dessa questão de marginalização. Então tudo é decorrente dessas oportunidades que não foram encontradas quando eles chegaram nas cidades, tá? Portanto, o êxodo rural pode gerar transtornos para a sociedade, principalmente para as pessoas que deixaram o campo com o intuito de obter melhores condições de vida nas cidades e que não conseguiram atingir esse objetivo. Mas aí vem todo um questionamento, né, de por que esse crescimento das indústrias também não foi avançando com essa questão do crescimento urbano. Pessoal, nós entendemos
que tudo que vai acontecer dentro das cidades precisa ter um planejamento. Um bairro, para ele ter toda uma estrutura, para que você possa morar, ele precisa ter uma estrutura, ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter obras específicas. E aí não aconteceu, digamos assim, políticas públicas voltadas para essas pessoas que fosse suficiente para suprir as necessidades do momento. Então, digamos que foi um deslocamento em massa de pessoas. Não se tinha essa ideia de que isso aconteceria de uma forma que não estaria no controle. Então, também nesse momento vai crescer a questão do subemprego, pessoas procurando emprego de formas informais, e aí é onde vai se criar essas ondas de camelôs, as pessoas vendendo coisas nas ruas. Então, tudo isso é influenciado por esse processo que nós chamamos de êxodo rural, e aí esse processo ele não foi acompanhado por políticas públicas que visassem, né, digamos assim, a acomodação dessas pessoas, até porque não era possível na época, e aí essas indústrias, com o passar do tempo também nós podemos dizer que teve um avanço tecnológico dentro dessas próprias indústrias, e aí as pessoas elas foram sendo substituídas também pelas máquinas dentro dessas próprias indústrias. Então tudo isso gerou uma série de consequências que nós podemos acompanhar até hoje, onde nós vemos que esse processo do êxodo rural ele traz as consequências que a gente vai visualizar até hoje no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Então, não é um problema passado, é um problema presente. Mas que fique claro que esse processo, quando caía uma prova de vocês, uma questão de vestibular, então o processo ele foi ocasionado principalmente por esse processo de mecanização do campo, modernização, e também pela questão do avanço das indústrias, tá? Então, diante do que a gente viu hoje, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. O conceito de êxodo rural pode ser definido como a. Conjunto de investimentos realizados pelo governo federal na zona rural no Brasil no século XX. B. Conjunto de técnicas e insumos usados no espaço agrário para promover a Revolução Verde no Brasil. C. Deslocamento em massa da população do campo para as cidades, que ocorreu no Brasil a partir da década de 1960. D. Política de governo oficial que incentivava a migração do campo para a cidade em busca de promover a urbanização e industrialização do país. Ou E. Política de governo que incentivava a diminuição da taxa de natalidade no campo, visando diminuir a quantidade de pessoas residentes no campo e aumentar a população urbana. Então, diante do que nós estudamos, a resposta correta é a letra C, onde o êxodo rural ele pode ser definido como um deslocamento em massa da população do campo para as cidades. No Brasil, ele ocorreu a partir da década de 1960, influenciando o processo de urbanização e industrialização do país. Então, quando nós falamos de êxodo rural, a gente percebe, tendo nessa questão, que o processo de industrialização ele impulsionou o êxodo rural, e o êxodo rural ele fez com que avançasse o processo de urbanização do nosso país, tá? Segunda questão. O êxodo rural no Brasil foi mais intenso entre as décadas de 1960 e 1980, período em que também se acentuou o processo de urbanização no país. Dentre as principais causas do êxodo rural no Brasil, podemos destacar a mecanização do campo, que substituiu a mão de obra humana por máquinas, forçando a migração do trabalhador do campo para as cidades. B. A política de governo implantada na ditadura militar, que incentivava a ida das pessoas para as cidades a fim de facilitar o controle social pelo Estado. C. A grande quantidade de pragas na lavoura, que impossibilitava o cultivo de praticamente todos os tipos de gêneros agrícolas. D. A grande quantidade de eventos sociais nas cidades que atraía os jovens para as grandes cidades que acabavam preferindo morar nelas. E. A grande quantidade de pessoas vivendo no campo que diminuía a oferta de trabalhos disponíveis e incentivava a migração dos trabalhadores para as cidades em busca de trabalho. Diante do que nós vimos na nossa aula hoje, a nossa alternativa correta é a letra A. Por quê? Uma das principais causas da migração do campo para as cidades
foi a mecanização do campo, ou seja, a introdução de máquinas no processo produtivo agrário que substituiu o trabalhador rural, aumentando a produtividade por um valor que, ao longo do tempo, tornava-se menor do que manter um funcionário. Pessoal, então, quando nós falamos desse processo do êxodo rural, nós estamos falando aqui daquele processo que aconteceu em massa. Porém, hoje ele também acontece, mas não por uma causa, digamos assim, mais forçada do que naquela década de 1960 a 1980. É o que eu posso dizer para vocês aqui. O processo que acontece hoje, ele é ocasionado, por exemplo, quando uma família mora na zona rural e o filho atinge certa idade, precisamos ter um avanço nos estudos do filho, aí eles precisam morar na cidade, a questão do estudo, a questão de trabalho. Então, tudo isso faz com que até hoje essa população do campo migre também para a população da cidade. Então é importante visar que não é um processo que acabou, não é um processo que foi extinto. Aconteceu o processo de urbanização, então não tem mais êxodo rural. Ele existe sim, mas não da maneira como existia na década de 60 até a década de 80, que foi mais intensificado. Outra questão que é importante também vocês entenderem é que quando nós falamos de êxodo rural, grave bem, ele está ligado diretamente também no processo de urbanização, porque foi exatamente o êxodo rural que intensificou esse processo de urbanização dentro do nosso país, tá? Então, não esqueça, são detalhes que podem cair na prova de vocês e podem acompanhar vocês durante aí, a vida escolar, a vida acadêmica de vocês. Tá? Então, eu agradeço a companhia de vocês na nossa aula de hoje. Acesse a nossa plataforma Edu, que lá vocês vão ter nossas aulas disponibilizadas, exercícios para que vocês possam intensificar os estudos de vocês. Pesquisem, sejam alunos curiosos para que vocês tenham sucesso tanto na vida de estudantes como também na sua vida social. Obrigada pela companhia de hoje e até a próxima aula.